Essa talvez seja uma das dúvidas mais polêmicas da nutrição. Carne vermelha causa câncer? É muito comum ouvir frases como evite carne vermelha, ela aumenta o risco de câncer. Ou então, o Rio Grande do Sul lidera o consumo de carne no Brasil. E também está entre os estados com maiores taxas de câncer coloretal. Mas será que essa associação faz sentido? Ou estamos olhando só para a ponta do iceberg? Vamos refletir. Fato 1. Carne sempre foi parte da dieta humana. A carne vermelha é consumida há milênios por povos tradicionais, caçadores-coletores, centenários da Sardenha e da Geórgia e muitos outros. No entanto, os casos de câncer dispararam apenas nas últimas décadas. Por quê? Se sempre comemos carne, por que o câncer virou uma epidemia só agora? Vamos aprofundar. Fato 2. Estudos que culpam a carne não provam causalidade. A maioria desses estudos são observacionais e mesmo pesquisas de laboratório ou revisões recentes não estabeleceram uma relação causal direta entre o consumo de carne fresca e o câncer. De fato, não existem ensaios clínicos randomizados de alta qualidade que sustentem essa afirmação. O que observamos são correlações fracas e com muitas variáveis confundidoras. As pessoas que mais consomem carne nesses estudos geralmente também fumam mais, bebem mais álcool, têm dietas ricas em ultraprocessados e são mais sedentárias. Ou seja, o problema não é a carne isoladamente, é o contexto em que ela costuma aparecer. Fato 3. Por que o sul do Brasil tem mais câncer? Sim, o Rio Grande do Sul tem um consumo elevado de carne. No entanto, isso por si só não permite afirmar que a carne seja a causa. Outros fatores epidemiológicos importantes também estão presentes na região e precisam ser considerados. Por exemplo, a alta prevalência de tabagismo em áreas rurais do Rio Grande do Sul. Em Pelotas, por exemplo, cerca de 16,6% dos adultos fumam diariamente. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de tabaco do país, e em algumas áreas rurais o tabagismo ainda é comum, possivelmente influenciado por fatores culturais e pela facilidade de acesso. O consumo excessivo de álcool, bastante presente em algumas tradições regionais, também é um fator de risco conhecido para o câncer coloretal. E há ainda outros fatores relevantes, como o uso intenso de agrotóxicos, padrões alimentares inadequados, assim como acontece em diversas regiões do país, que também contribuem para o risco aumentado de câncer. Além disso, o modo de preparo faz diferença. Carne queimada, churrascos frequentes com gordura carbonizada, embutidos com nitritos, tudo isso pode gerar compostos potencialmente cancerígenos quando consumidos em excesso. Ou seja, o risco não parece estar na carne fresca em si, mas no contexto geral, incluindo os hábitos, o preparo e o estilo de vida em que ela está inserida. Fato 4. Seu corpo precisa saber digerir carne. Algumas pessoas comem carne e se sentem mal, sentem peso, estufamento, má digestão e concluem que o problema é a carne. Na verdade, em muitos casos, o sistema digestivo não está mais preparado para lidar com proteínas animais, principalmente após anos de dietas pobres em carne ou ricas em alimentos ultraprocessados. O consumo excessivo de açúcares processados, aditivos químicos, farináceos e embutidos industrializados pode reduzir a acidez estomacal, alterar a microbiota intestinal e atrapalhar a produção das enzimas que digerem carne de verdade. O problema, na maioria das vezes, não está na carne, está no sistema digestivo. E isso pode trazer consequências maiores do que se imagina. A má digestão gera fermentação anormal no intestino. E isso favorece a inflamação crônica. A absorção de nutrientes essenciais é prejudicada e, com o tempo, as mitocôndrias sofrem. Falta de substrato, acúmulo de toxinas. O resultado? Um ambiente interno propício para disfunções metabólicas e, em alguns casos, até o surgimento do câncer. A carne de verdade, sem ultraprocessamento, é um dos alimentos mais densos e biodisponíveis em nutrientes essenciais para o funcionamento celular. Ela oferece compostos únicos que sustentam a saúde das mitocôndrias e ajudam o corpo a combater dois dos principais gatilhos do câncer: o estresse oxidativo e a inflamação crônica. Veja alguns desses nutrientes. Coenzima Q10 protege as mitocôndrias. Carnitina transporta ácidos graxos para gerar energia. Ferro M, absorção superior ao ferro vegetal. Zinco
essencial para reparo celular, vitamina B12, evita mutações no DNA, creatina, apoia a regeneração celular e produção de energia, proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais. Em conjunto, esses nutrientes mantêm as mitocôndrias saudáveis, equilibram os processos celulares e dificultam o ambiente interno que favorece o surgimento do câncer. Ou seja, a carne não causa câncer. Ao contrário, quando bem digerida e inserida em um estilo de vida saudável, ela pode contribuir para a prevenção. Fato 5. O câncer pode começar nas mitocôndrias. A teoria tradicional diz que o câncer começa com mutações genéticas aleatórias, mas pesquisadores como o Dr. Thomas Seyfried propõem outra explicação: a teoria metabólica do câncer. Essa teoria propõe um oposto. O problema não começa no DNA, mas no metabolismo da célula, nas mitocôndrias, as usinas de energia do corpo. Quando essas estruturas falham, a célula começa a gerar energia de forma anormal, por fermentação, mesmo com o oxigênio presente. Esse é o chamado efeito Warburg, típico das células cancerosas. Claro, nem todo câncer segue esse padrão. Cânceres infantis, por exemplo, geralmente têm causas genéticas ou ambientais específicas, mas nos adultos, onde os casos são mais frequentes, embora a genética também tenha sua importância, a disfunção mitocondrial, muitas vezes associada ao estilo de vida moderno, parece ser o caminho mais comum. E o que danifica as mitocôndrias? Açúcar em excesso, combustível preferido das células cancerosas. Óleos vegetais refinados, altamente inflamatórios e oxidativos, deficiência de nutrientes. Mitocôndrias precisam de vitaminas, minerais e antioxidantes. Inflamação crônica, estresse oxidativo, toxinas ambientais, noites mal dormidas e por aí vai. Tudo isso colabora para o mesmo cenário: um corpo inflamado, enfraquecido e sem energia. E a carne? Como já vimos, a carne fornece justamente os nutrientes que protegem as mitocôndrias. Mas atenção, em casos de câncer diagnosticado, muitos profissionais podem optar por modular a ingestão de proteínas. Isso porque elas ativam vias naturais como o mTOR, que regulam a proliferação celular, algo que em determinados tipos de câncer exige monitoramento. Durante estratégias terapêuticas específicas, como jejum, cetose ou protocolos voltados à redução de estímulos proliferativos, ajustar a quantidade de proteína pode fazer parte do plano para conter o avanço da doença. Ou seja, a carne em si não é o problema. Tudo depende do contexto, do metabolismo individual e da estratégia definida pelo profissional de saúde. E a gordura da carne vermelha? Não faz mal à saúde? Esse é um medo comum e que foi reforçado por décadas de campanhas contra a gordura saturada. Por muito tempo, ouvimos que a gordura da carne entope artérias, causa doenças cardíacas e até aumenta o risco de câncer. No entanto, se olharmos para as evidências mais robustas, veremos que não é bem assim. Por exemplo, uma revisão publicada no American Journal of Clinical Nutrition analisou dados de mais de 340 mil pessoas e concluiu que não há associação significativa entre o consumo de gordura saturada e o risco de doenças cardiovasculares. Mas e a inflamação? E o câncer? É importante notar que a relação entre gordura saturada e inflamação e câncer é complexa e não é um simples causa e efeito. Estudos recentes têm questionado a ideia de que a gordura saturada por si só é um gatilho para a inflamação sistêmica ou um promotor direto do câncer. Na verdade, a inflamação crônica, que pode sim estar ligada ao desenvolvimento de doenças, incluindo o câncer, está mais frequentemente associada a fatores que já mencionamos: alimentação ruim, óleos refinados e outros, e não necessariamente a gordura saturada da carne vermelha, que é um alimento natural. Além disso, a carne vermelha, incluindo a sua gordura, é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, importantes para diversas funções corporais, inclusive para a saúde do sistema imunológico. Portanto, a questão não é simplesmente gordura faz mal, mas sim o contexto geral da dieta e do estilo de vida, e os hormônios, os antibióticos e a dieta do animal. No Brasil, mais de 70% do gado é criado a pasto. O uso de hormônios para engorda é proibido por lei e os antibióticos seguem regras rígidas. Nem toda a carne é igual e no Brasil a qualidade é muito melhor do que em países com gado confinado.
E o ferro M, presente na carne vermelha, não gera radicais livres? Evidências mostram que sim, quando em excesso e em organismos inflamados. No entanto, o corpo tem mecanismos para regular isso, como a ferritina. Portanto, o ferro em si não é o agente causador primário de dano celular. O problema está na inflamação crônica e o estresse oxidativo gerado por outros fatores que desregulam o equilíbrio natural do ferro no corpo. Mas e a substância N-glicolilneuramínico, presente na carne vermelha, ela não causa inflamação? De fato, essa é uma molécula que o corpo humano não a produz e, ao ser ingerida, pode ser incorporada às membranas celulares. Mas a maior parte dos estudos que ligam ela à inflamação foram feitos em animais, com doses muito acima das que encontramos em uma alimentação real. Além disso, populações que consomem carne vermelha regularmente, como os esquimós, os Maasai e grupos rurais tradicionais, não apresentam taxas elevadas de doenças inflamatórias ou câncer. Conclusão: num cenário de crescente desequilíbrio metabólico, marcado pelo aumento constante do consumo de açúcar, álcool, frituras e ultraprocessados, somado ao estresse crônico, à privação de sono e ao sedentarismo, é válido fazer a seguinte reflexão: a carne vermelha sempre esteve presente na alimentação humana, desde tempos ancestrais. O câncer, por outro lado, tornou-se uma epidemia apenas nas últimas décadas.